Olá, aqui quem vos fala é Joséil. Sejam todos bem-vindos ao canal Física com Joséil. Hoje vamos começar mais uma série da física. O tema será a eletricidade. Vamos analisar os conceitos básicos de carga elétrica, eletrostática e eletrodinâmica. Niels Bohr foi um físico dinamarquês cujos trabalhos contribuíram decisivamente para a compreensão da estrutura atômica e da física quântica. Para entendermos a eletricidade, teremos como base o modelo atômico descrito por ele. Neste modelo, o átomo é descrito como um núcleo pequeno formado por prótons e nêutrons, cercados por elétrons em sua órbita circular. Define-se que prótons são positivos, elétrons negativos e os nêutrons são neutros. A lei de Diffie avalia a interação elétrica, repulsão ou atração entre duas cargas. Ou seja, verifica-se que cargas de mesmo sinal, próton-próton, elétron-elétron, se repelem e cargas de sinais opostos, elétron-próton, se atraem. O nêutron, como esperado, não interage eletricamente com as partículas carregadas. A experiência da gota de óleo foi uma experiência conduzida por Robert Andrews Millikan para medir a carga elétrica do elétron. Ele conseguiu isto balanceando cuidadosamente as forças elétricas e gravitacionais em minúsculas gotas de óleo carregadas e suspensas entre dois eletrodos de metal. Conhecendo o campo elétrico, a carga da gota poderia ser determinada. Repetindo o experimento em várias gotas, percebeu que os valores medidos eram sempre múltiplos de um mesmo número. Millikan interpretou esse número como sendo a carga de um único elétron, cujo valor atualmente aceito é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Em seu estado natural, os átomos apresentam o mesmo número de prótons e elétrons. Nesse caso, ele está neutro. Para que um átomo apresente um comportamento elétrico, devemos retirar ou fornecer elétrons a eles. Ou seja, se a gente retira elétrons, ele fica com um número de prótons maior do que o de elétrons. Logo, ele vai ficar positivo. Se elétrons são fornecidos ao átomo, ele vai ficar com um número de elétrons maior do que o número de prótons. Logo, ele fica negativo. A carga de um átomo ou de qualquer objeto carregado é quantizada, ou seja, a carga Q pode apresentar inúmeros valores, mas todos são múltiplos inteiros da carga elementar. Logo, podemos usar a seguinte equação: a carga é igual a um número n inteiro vezes a carga E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso vai depender se ele perde ou se ele ganha elétrons. Uma pequena observação: existem partículas chamadas quarks com carga fracionária, porém essas partículas nunca foram encontradas de forma isolada, sempre em trios, formando partículas maiores como nêutrons e prótons, por exemplo. Um material condutor permite que haja fluxo de cargas através dele sem muita dificuldade, pois possui muitos elétrons livres, como os metais. Já os isolantes apresentam uma quantidade muito pequena de elétrons livres, como madeira, borracha ou até mesmo a cerâmica de conexão dos fios do chuveiro, por exemplo, para evitar choques indesejados em um eventual contato. Os condutores podem ser sólidos, onde ocorre fluxo de elétrons, líquidos, que são soluções iônicas, onde ocorre fluxo de íons positivos e negativos em sentidos opostos, e gases, somente quando ionizados, onde ocorre fluxo de elétrons e de íons positivos e negativos. São 3 os processos de eletrização. O primeiro é a eletrização por atrito. O processo ocorre quando dois corpos de materiais diferentes são atritados e trabalho ocorre sobre os elétrons, facilitando sua transferência do corpo que exerce menor atração sobre eles para o corpo que exerce maior atração. Podemos verificar isso atritando um pedaço de seda no vidro, ou quando o menino desce pelo escorregador, na formação de nuvens carregadas. Quem nunca levou um leve choque na maçaneta do carro, que se eletrizou por atrito com a atmosfera, ou fez um pente ficar eletrizado passando no cabelo ou na pele de seu cachorro? Após a eletrização por atrito, os corpos ficam carregados com cargas de sinais opostos e se atraem. Em todos os processos de eletrização, apenas elétrons são transferidos, corpos de mesmo material não se eletrizam,
Condutores também podem ser eletrizados, desde que você o segure com algum isolante. Para sabermos o sinal da carga do objeto após o atrito, precisamos de uma tabela que chamamos de série triboelétrica. Nessa tabela, quanto mais abaixo o corpo se encontra, maior a afinidade em receber elétrons. Quanto mais acima, maior a afinidade em perder elétrons. Por exemplo, se atritarmos a lã com poliéster, a lã fica positiva e o poliéster fica negativo. E se atritar vidro na borracha dura, o vidro fica positivo e a borracha fica negativa. O segundo processo é a eletrização por contato. Este processo ocorre de forma mais eficaz em condutores. Vamos analisar a seguinte situação. Considere dois condutores, o primeiro carregado com cargas negativas e o segundo neutro. Em seguida, colocamos os dois corpos em contato, mas sem atrito, apenas o contato. O corpo carregado vai transferir cargas negativas para o corpo neutro. Após o equilíbrio, separamos os dois corpos e notamos que os dois objetos agora estão carregados com cargas de mesmo sinal. E no final das contas, eles vão se repelir. Agora, considere dois condutores, um carregado positivamente e o outro neutro. Colocamos os dois em contato. Após o equilíbrio, perceba que agora as cargas negativas vão passar do corpo neutro para o corpo positivo. Um corpo neutro tem número de prótons igual ao número de elétrons. Logo, apenas elétrons serão transferidos. Assim, o corpo neutro que tem que ceder elétrons para o corpo positivo. E no final, essas cargas elétricas negativas que passam para o corpo positivo neutralizam parte dessas cargas, e algumas ainda continuam. Assim, temos dois corpos carregados com cargas positivas, ou seja, o corpo que estava positivo diminuiu a quantidade de carga em excesso positiva, porque os elétrons neutralizaram parte dessas cargas, enquanto que o outro corpo que estava neutro, ao ceder elétrons, ele perdeu elétrons, ele ficou com excesso de carga positiva. Logo, ele fica também com carga positiva. Após a eletrização por contato, os corpos ficam carregados com cargas de sinais iguais e se repelem. O corpo com maior raio armazenará maior quantidade de carga. Se os corpos são idênticos, as cargas finais serão idênticas. Se os dois corpos estão inicialmente carregados, a carga de cada um deles após o contato terá sinal da carga daquele que tiver maior módulo de carga inicial. A eletrização por contato ocorre também em corpos isolantes, mas a troca de carga ocorre apenas na região onde existe o contato. O terceiro processo é a eletrização por indução. Na indução, os elétrons de um condutor, na presença de um corpo eletrizado, deslocam-se para uma das extremidades do objeto, de modo que o condutor fica induzido. Vamos analisar os passos no quadro abaixo. Considere um corpo condutor neutro preso no teto por um fio isolante. Esse corpo chamaremos de induzido. Considere um outro corpo com cargas positivas. Esse corpo chamaremos de indutor. O próximo passo é aproximá-los sem que tenha o contato. O corpo condutor, como os elétrons são livres para se mover, eles são forçados a se aproximarem do lado onde temos um excesso de cargas positivas. Com isso, o outro lado teremos cargas positivas em excesso. O próximo passo é ligar um fio em contato direto com o planeta Terra, a qual chamamos fio Terra. Neste momento, os elétrons vão subir da Terra para o corpo que estava neutro e vão anular as cargas positivas. O próximo passo, extremamente importante, é: primeiro cortamos o cabo e em seguida separamos os corpos. Assim conseguiremos carregar o corpo induzido. Caso eu errasse a ordem desse último passo, se eu separasse os corpos e cortasse o cabo, o corpo que era neutro voltaria a ficar neutro. Para carregar o induzido,
Primeiro corta-se o cabo, depois separam-se os corpos. O corpo eletrizado induzido tem sinal de carga oposto ao sinal do indutor. Apenas condutores podem ser eletrizados de forma efetiva por indução. E não confunda indução com eletrização por indução. A indução é apenas a separação dos elétrons. A eletrização por indução leva um corpo que estava neutro a ficar carregado. Para finalizarmos, a polarização. Em um isolante não existe deslocamento significativo de elétrons ao longo do material. E sabemos que um objeto carregado, um pente atritado nos cabelos, por exemplo, é capaz de atrair objetos isolantes, pedacinhos de papel, por exemplo. Se um corpo eletrizado aproxima-se de um isolante, seja ele polar ou apolar, haverá um alinhamento das moléculas do dielétrico ou isolante na direção da força exercida pelo objeto eletrizado. Assim, as extremidades do isolante que estão na direção do corpo carregado terão cargas positivas e negativas. Logo, dizemos que houve uma polarização do dielétrico e não indução, pois não houve deslocamento de cargas. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. E aí, gostaram do vídeo? Se sim, deixe o seu like. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você recebe todas as minhas atualizações. O salve de hoje, galera, vai para Jordano, flamenguista, e Felipe, lá do Segundão. Abraço aí, galera, e até a próxima.